Bom dia, começa agora mais um Papo de Redação. Papo de Redação, que é um programa de entrevistas, de debate. Nós iniciamos agora no ciclo de experimentação inicialmente e que a partir de junho nós vamos começar diariamente, de segunda a sexta, trazendo sempre discussões relevantes nos campos da política, economia, cultura, meio ambiente e sempre os fatos da semana em destaque. Hoje a gente vai fazer uma discussão sobre a nova relação entre os países que se configurou após a guerra no Iraque. O conflito confirmou os Estados Unidos como a grande e única potência do mundo. A partir dessa constatação, é preciso rediscutir as funções de organismos multilaterais, como a Organização das Nações Unidas, a ONU e o Fundo Monetário Internacional, o FMI. Neste mês, tomou corpo a discussão sobre a formação da ALCA e aumentou-se a expectativa quanto à reunião do Grupo G8, o grupo dos 7 países mais ricos do mundo, mais a Rússia. Todos esses fatos contribuem, então, para a nova configuração das relações internacionais. Com a guerra no Iraque, os Estados Unidos se isolam na hegemonia mundial. Saiu vitoriosa a ideia de que os estadunidenses precisam se proteger do terrorismo e manter a liderança perante outros países. No entanto, o fator econômico explica melhor a guerra, a audácia de George W. Bush. A guerra serviu para o controle dos ricos postos de petróleo no Iraque, segundo maior produtor mundial, e para diminuir a possibilidade de a Organização de Exportadores do Petróleo, a OPEP, adotar o euro no lugar do dólar nas suas transações comerciais. Agora, os Estados Unidos buscam consolidar a ALCA até janeiro de 2005. Os países latino-americanos, encabeçados pelo Brasil, dão sinais de resistência. No próximo domingo, dia 1º de junho, começa a reunião do G8, na França. Lá, Estados Unidos e os outros países mais ricos do mundo discutem iniciativas para que haja crescimento econômico mundial, conciliado aí com perspectivas de melhorias sociais. Bom, para discutir toda essa configuração desse novo cenário, nós convidamos a professora de Relações Internacionais da Universidade Católica de Goiás, o CG, Andréa Lucena, que é doutoranda no assunto. Boa tarde, bom dia, professora. Bom dia. Professora, os Estados Unidos saíram vitoriosos na guerra do Iraque. A senhora acredita que essa vitória consolida o poderio dos Estados Unidos na nova ordem mundial? Nós não podemos dizer que o poder dos Estados Unidos foi definitivamente afetado desde a Segunda Guerra Mundial. Se, na verdade, a gente pensar assim, o que, na verdade, a gente vê é uma concentração, né, na mão de um país de tomada de decisões e de um enfraquecimento do institucionalismo, que é o que foi instaurado a partir da Segunda Guerra Mundial. Isso é mais preocupante do que uma só potência ter poder, porque se nós formos analisar o domínio do dólar durante esses últimos 50 anos, o fato das organizações internacionais serem preponderantemente financiadas pelo próprio Estados Unidos, o fato da política internacional ser moldada pelas diretrizes políticas norte-americanas, quer dizer, tudo isso nos faz acreditar que esse poder existiu, horas mais enfraquecido, horas mais fortalecido. Agora, o que a sociedade tem que discutir, o que o mundo, na verdade, tem que discutir é como que o que foi criado nesses últimos 50 anos, que foi a criação de instituições do direito internacional, como que esse enfraquecimento vai afetar as relações entre as nações. Na verdade, esse poderio estadunidense já estava consolidado desde a vitória na Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Mas o que a guerra no Iraque traz de novo, então? Primeiro, o temor de que as organizações multilaterais que perderam força, né, uma força que já vinha sendo perdida ao longo dos tempos, que agora perdeu mais força, principalmente a ONU, cuja decisão de desaprovação à guerra foi desrespeitada pelos Estados Unidos. Será que realmente essa perda de força pode ameaçar a segurança mundial? A ONU já não vinha respondendo aos anseios da comunidade internacional há muito tempo. Se a gente for ver a crise na Bósnia, Herzegovina, a própria crise na África, quer dizer, ela não vinha cumprindo a contento, quer dizer, já se fala em reforma da ONU desde o início dos anos 90, com profundidade. O que, na verdade, a gente percebe é que os países tinham a crença de que, participando ativamente dessas organizações, poderiam fazer valer alguns direitos. Né? Então, essa crença foi afetada. Esse é a principal. O que faz, na verdade, os países se comprometerem com a estabilidade mundial? É a crença de que a estabilidade mundial, né, é melhor para todos, que a anarquia é pior.
a gente reporta lá, enfim, hobbies, enquanto havia um estado de natureza, né? Então a gente se reúne dentro de uma organização, de uma instituição, acreditando que aqueles princípios poderiam trazer essa ordem. Então, a falta de crença nessa possibilidade de partilhamento para todos os países, de nem que seja pequenas parcelas, né, de vantagens, é isso que vai acabar, na verdade, fazendo com que se cresçam movimentos que antes estavam abafados, digamos assim. Então, esse eu acredito que seja o principal temor. Quando os Estados Unidos inicia essa empreitada, né, a guerra no Iraque foi contra a opinião pública mundial rejeitou a guerra. Acho que nunca se viu um movimento globalizado contra a guerra em todos os cantos do planeta, manifestações contrárias. Então é uma audácia, foi um ato audacioso de George Bush. A senhora acha que ele temia a perda de hegemonia mundial já conquistada há 50 anos? Quando a gente analisa os dois fenômenos fortes dos anos 90, né, quer dizer, 89, a queda do Muro de Berlim, 91, a desintegração do bloco da União Soviética, quer dizer, nós cada vez mais vemos uma hegemonia questionada por uma Alemanha, por um Japão, que depois entraram em crise. Eu não vejo, na verdade, simplesmente a guerra como uma possibilidade dos Estados Unidos estarem querendo se fortalecer, na verdade, assim, no mundo integralmente, entendeu? Essa hegemonia que às vezes é questionada, ela é manipulada, né? Nunca se teve, de fato, esse questionamento. Eu acho que é isso que é importante se dizer. Mas então o discurso da hegemonia já faça parte de uma manipulação para legitimar a guerra. Seria mais ou menos isso. Certo. E como que se configuram as relações políticas e econômicas a partir da guerra no Iraque, da vitória dos Estados Unidos? O que de mais sério a gente, na verdade, tem como fruto dessa guerra é a chamada prevenção, né? É aquilo que, se um país a qualquer momento questionar alguns princípios não mais definidos por organizações internacionais, mas por um país especificamente, ele pode ser invadido, ele pode ser punido, ele pode receber alguma forma de coação, não só pelo país predominante, mas, no caso dos Estados Unidos, mas também por toda a comunidade internacional. Essa lição, na verdade, da guerra é o que eu vejo como algo mais sério, né? Justamente por esse aspecto da guerra preventiva, ou seja, diante de uma ameaça de terrorismo ou de ameaça à ordem, à segurança dos norte-americanos, o país poderia então intervir militarmente, desrespeitando organismos como a ONU. Quem está comigo, né? Quer dizer, como que quando você fala, e aí voltando a esse assunto, que a comunidade internacional ficou contrária aos Estados Unidos, vamos nomear essa comunidade internacional, sociedade civil, organizações não governamentais, os pensadores e os professores dentro dos Estados Unidos, que eram contra a postura norte-americana, foram caçados, foram afastados, digamos assim, da mídia. Então, assim, a gente tem que questionar quem é essa sociedade que estava criticando, quem é essa parte da comunidade que estava criticando essa postura norte-americana. Por outro lado, os Estados Unidos costuraram acordos utilizando o quê para contar com esse apoio da Angola e de tantos outros países? Dinheiro, financiamento, empréstimos. Tá? Então, assim, os países, no fundo, eles apoiaram essa empreitada. Eles podiam não estar de acordo. É bem verdade. Né? Podiam estar dizendo, essa guerra é errada, como que isso pode acontecer? Mas eu não posso abrir mão dos meus empréstimos, eu não posso abrir mão dos meus financiamentos, eu não posso abrir mão de nada disso. Então, houve por parte dos países, se não um apoio expresso, um apoio velado. A senhora disse que, por exemplo, o fator dinheiro, de certa forma, contribuiu para o posicionamento de alguns países que foram favoráveis à intervenção norte-americana no Iraque. Diante desse fator dinheiro, como a senhora acha que ficam as relações comerciais dos países que foram contrários à guerra? A senhora acha que pode haver sanções dos Estados Unidos? Ou já está havendo sanções?
Já está havendo sanções. Se a gente analisar a forma de fazer política do Partido Republicano, você vê que todas as decisões de política interna e externa estão concentradas na Casa Branca, um lobby fortíssimo. Aqueles setores que apoiam o governo Bush têm leis aprovadas, têm ações aprovadas para beneficiar, e aqueles que são contra o governo Bush têm, ao contrário, né, têm as suas ações, os seus benefícios cortados. Isso é de política interna. Imagina, se os Estados Unidos... Então, se o governo norte-americano está concentrando na Casa Branca todo o poder de tomada de decisão, tanto do executivo como do judiciário, quer dizer, ele está passando uma peneira sobre o que vai ser aprovado e o que não vai. Imagina no plano externo, né? Então, é inquestionável isso. Tá, e diante dessa, como a senhora afirma que já existem sanções, então, nessa relação comercial. O Brasil se posicionou contrário à guerra, mas foi uma posição tímida, apesar de ter manifestado, o presidente Lula ter manifestado que era contra a guerra no Iraque. O Brasil já sofre sanções, aí eu iria até um pouquinho mais longe. Por exemplo, o fato dos Estados Unidos não abrirem mão dos seus subsídios agrícolas, né, o que prejudica um pouco as exportações agrícolas brasileiras, pode ser entendido, então, como uma forma de sanção, ou isso é exagerão? Tem uma sanção já mais direta, que a gente pode estar analisando nessas 2 últimas semanas. Um dos objetivos da política externa do governo Lula é o fortalecimento do Mercosul, até porque os diplomatas que o apoiam são a favor do fortalecimento do Mercosul, e eu, pessoalmente, acredito que o poder de barganha do Brasil ele aumenta a partir do momento que o Brasil se consolida como uma grande potência do bloco, não só o Mercosul, mas a América do Sul de uma maneira geral. Os países respeitam o Brasil, os países acham que o Brasil é aquele que pode combater o Canadá, os Estados Unidos e a União Europeia. A América Central pensa isso, a América do Sul pensa isso. Então, assim, é uma forma adequada de tratar a questão, não só da criação de fundos do BNDES para estar financiando a Argentina, Venezuela. Quer dizer, o que é isso? É o Brasil tentando também fazer com que esses países sejam dependentes financeiramente. Uma ação direta, na verdade, já em relação à postura do Brasil, é que os Estados Unidos disseram que não aceitam negociar a ALCA via Mercosul, que era o que o Brasil estava querendo, né? O principal negociador dos Estados Unidos, negociador comercial, já avisou, disse assim, eu estou vendo que o que o Brasil está querendo é se fortalecer na América do Sul, mas eu não abro mão, na verdade, da ALCA. E o Brasil vai negociar na ALCA enquanto nação isolada e não enquanto nação conjunta. Então isso já é esse ganho de autonomia do Brasil e até de influência junto a países mergulhados em crise, como a Argentina e outros países que estão sendo financiados pelo BNDES, que é um Banco Nacional de Fomento ao Desenvolvimento Nacional. Você acha que essa participação brasileira pode ser entendida como uma afronta aos Estados Unidos? Já está sendo compreendida, né? Não é à toa que eles, que na entrevista desse negociador norte-americano, ele tenta, na verdade, dizer assim, eu estou percebendo, ele fala, ele não tenta, ele diz, eu estou percebendo o que está acontecendo, e a postura dos Estados Unidos é muito clara, né? A área de livre comércio é prioridade nas negociações com o bloco da América Latina, então está muito definido, na verdade, os papéis. A ALCA não beneficia tanto o Brasil como beneficia os demais países da América Latina. É importante que se diga isso. Em termos de reduções de tarifa, o que vai incrementar no nosso comércio não é tão grande como o que vai beneficiar a América Central, como vai beneficiar outros países da América. Mas eu volto, na verdade, a falar, quer dizer, até que ponto nós temos essa opção, essa fortaleza de dizer assim, eu não aceito. Né? Quer dizer, isso mostra a postura do governo atual, quer dizer, de no momento ter uma posição mais forte e depois retroceder. Né? A posição do governo, pelo menos em relação à ALCA, é de que vai negociar, mas o representante dos Estados Unidos para o comércio, né, o Roberto Zulick, ele veio ao Brasil ontem para discutir a formação da ALCA, justamente a formação da ALCA. Como a senhora disse, ele descartou a negociação direta entre Estados Unidos e Mercosul. O que seria essa negociação direta? Seriam os 4 países do Mercosul negociando com os Estados Unidos, né? O esqueminha 4 por 1. Na opinião da senhora, a ALCA vai ser formada até janeiro de 2005, como os Estados Unidos querem? Olha, fazer prognóstico, quando fazem pergunta para mim nessa área de relações internacionais, eu digo assim, nenhum profissional de relações internacionais conseguiu dizer que a União Soviética ia desintegrar-se em 1991. Nem um ano antes, nem 2 anos, nem 3 anos.
Eu gostaria, nem se eu tivesse bolinha de cristal, usasse tarô e tudo que fosse disponível, seria possível, na verdade, estar afirmando com exatidão sobre datas, né? Quer dizer, o que eu posso falar pela postura dos Estados Unidos é que a ALCA sai. Se sai antes, como ele tentou fazer manobra com o Chile para 2003 e a Argentina e não deu certo, se sai depois, o que eu também posso afirmar é que a gente não está preparado para ela, né? Vamos esperar o lançamento do plano plurianual em agosto do governo, que vai ser lançado uma política industrial, que já faz tempo que nós não temos uma política industrial no país. Não é possível falar de comércio exterior sem política industrial, sem política agrícola e sem política de serviços, né? Então, vamos ver como que vai se estruturar essa política do governo e mesmo assim essas ações que vão ser feitas são as ações que vão ter retorno no longo prazo, né? Digamos assim. Então, espero que o Brasil se prepare, esteja preparado para 2005. Como eu sou extremamente otimista, assim, mas precisamos fazer muita coisa o que nós não fizemos nesses últimos anos. Professora, até que ponto o resultado da guerra no Iraque, essa consolidação do poder dos Estados Unidos, está influenciando nessas negociações para a formação da ALCA? Até que ponto os países latino-americanos diretamente envolvidos estão sendo prejudicados por esse poder reafirmado? Nós vamos estar passando nós temos uma negociação aí da Organização Mundial do Comércio, que a gente fica falando muito de ALCA, que nos interessa, uma área de livre comércio, mas é a Organização Mundial do Comércio que se discute, que muda as regras para todos os países, né? Então, a gente tem que ver como que vai ser a negociação que vai ter agora no México, em Cancún, como que encaminha a negociação do Brasil com a União Europeia, que também está um pouco paralisada. E aí, a partir dessas negociações, é que a ALCA vai ser mais aberta ou mais fechada. Tá certo. Outra coisa também que eu queria perguntar para a senhora é em relação à União Europeia. Na verdade, assim, a configuração que a gente vê é que existe Mercosul, União Europeia e Estados Unidos, né? E redesenhando esse cenário, seria a formação da ALCA para bater de frente ou para intensificar as relações comerciais, não sei, é até difícil prever, com a União Europeia. Como que a senhora acha que se desenha esse cenário, né, de relação internacional até uma eventual formação da ALCA? O Brasil intensificando as suas relações comerciais com a União Europeia, intensificando as suas relações o Mercosul intensificando as suas relações comerciais com os Estados Unidos. Até 2005 são 2 anos, né? Então, quer dizer, ainda tem muita água para passar por baixo da ponte. Como que se fica até 2005? Não só a União Europeia, não só a ALCA, mas também o fortalecimento das relações com a África. Se a gente parar para pensar, está sendo planejado missões e tudo para resgatar relações com países de, digamos assim, menor desenvolvimento. Então, quanto mais pulverizado estiver o comércio brasileiro, melhor. A gente não pode fazer com que a nossa pauta comercial seja 25% dependendo dos Estados Unidos, com mais 25% da União Europeia. Então, de tudo que a gente exporta, praticamente 50% é voltado para os países desenvolvidos, né? Então, a dependência gera vulnerabilidade. Essa eu acho que é a grande lição. Quanto menos vulnerável a gente for, mais poder de barganha a gente tem para negociar. Tá certo. Você está ouvindo, então, o Papo de Redação. Nós estamos conversando aqui com a professora Andréa Lucena, ela que é doutoranda em Relações Internacionais, professora do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Goiás. Nós estamos discutindo justamente como que se configura as novas relações internacionais, né, após a guerra no Iraque, diante de tantos fatos como formação da ALCA, reunião do G8. Tá passando a vinheta? Aí depois a gente conversa. Pode voltar ainda, né?
da sua amiga. Eu me lembrei da sua amiga, ela moreninha. Bom, então, dando continuidade à entrevista com a professora Andréa Lucena, do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Goiás, queria perguntar para a senhora, justamente, a gente vinha discutindo, né, essas relações entre os blocos e que parece que a formação da ALCA é inevitável. Diante desse cenário de relacionamento econômico entre os países, como fica o posicionamento de organismos como a ONU e principalmente como o Fundo Monetário Internacional e até mesmo o Banco de Desenvolvimento BID? Como que fica o relacionamento entre os blocos e os organismos multilaterais? E o Banco Mundial também, que a gente não pode, na verdade, esquecer do grande poderio. A grande importância do Banco Mundial é que ele coloca o FMI como frente e ele fica manipulando políticas domésticas, de certa forma, por trás e sem ninguém perceber, né? É uma grande sacação. E aí a gente volta ao que nós tínhamos inicialmente discutido. Demorou-se muito para se chegar a um ponto, como foi na Segunda Guerra Mundial, de que você não poderia deixar o mundo à mercê dos interesses e das estratégias pessoais de países. Foi por isso que se criaram organizações internacionais, foi por isso que se passou a defender as regras de direito internacional como meio de conter essas ambições desenfreadas. E se a gente parar para pensar, entre os sistemas, entre as formas e as possibilidades desse tipo de controle, mesmo com as falhas, tem funcionado a contento. Né? Se a gente for analisar o papel de uma Organização das Nações Unidas, o papel desses organismos, o que se tem que, na verdade, fazer é que reformulá-los e fortalecê-los a partir dessa guerra. Porque o que a guerra do Iraque, na verdade, trouxe foi um descrédito para essas organizações internacionais. É como se o país, aquele que paga as contas desses organismos internacionais, é verdade, os Estados Unidos contribui com boa parte do orçamento de todos eles, como se essas organizações funcionassem, né, abertamente às peripécias ou às vontades do principal ator. Claro que se sabia que isso acontecia, mas abertamente, afrontadamente assim, o que acaba acontecendo? É que os países não acreditam mais na organização. E você só participa de uma organização, de uma instituição, de uma associação, se você acreditar. Se você não acreditar, por que você vai querer implantar dentro do seu país aquilo que ela está definindo como correto, né? Então, essa é talvez o principal desgaste e eu acredito que a sociedade, de uma maneira geral, aí organizações não governamentais, a academia, ela deve estar voltando a esse debate. Quer dizer, se as regras elas não conseguem ser justas, mas pelo menos, né, elas existem. O ruim é quando nem há elas. Então a gente fica a mercê. Quer dizer, um país vai dizer isso é certo, isso é errado e todos vamos ter que seguir porque não está escrito em artigo nenhum se aquilo é certo ou não. A reconstrução no Iraque seria talvez um bom pretexto para tentar reorganizar a casa, né, a bagunça que os Estados Unidos fizeram. Mas, obviamente, os Estados Unidos vão e estão encabeçando a reconstrução. Eles não iniciaram toda essa empreitada para depois, para que a lucrativa reconstrução não ficasse a cargo dos Estados Unidos. Talvez fosse o momento para a volta do crédito, a ONU, até mesmo organismos de empréstimos, né, a reconstrução. Na verdade, o Iraque está sendo um grande laboratório e uma grande confrontação a tudo que, pelo menos, ao que se dizia nesses últimos anos, né? Se discutia um tribunal penal que era penal internacional para julgar os grandes crimes de guerra, mas esse tribunal funciona para qualquer cidadão, menos cidadão norte-americano. Você defende direito de presos, direito de advogados, enfim, uma série de direitos civis, mas aqueles que possivelmente são terroristas não têm esse direito e ficam numa prisão, isolados, enfim, sem julgamento e sem qualquer forma de questionamento e sendo torturados, né? Como o relatório da Anistia Internacional mostrou
eu acho que foi divulgado ontem, antes de ontem, mostrou. Então, na verdade, o que a gente está vendo é uma explicitação daquilo. Assim, eu dizia para você fazer, mas eu fazia diferente. Né? Mas agora eu estou dizendo para você fazer mesmo, você faça, é errado, mas eu estou dizendo, faça. Né? Então, isso é o que é mais assustador, porque a gente vivia, talvez, uma ilusão, assim, de que algumas coisas existiam, mas que podiam não ser verdades. E agora as coisas estão explícitas e a gente não vê mobilização. Né? Professora, a senhora citou que o Iraque seria um laboratório, mas parece que é uma série de laboratórios. Teve Kosovo, então, quer dizer, vários massacres étnicos com participação dos Estados Unidos, uma sequência, né? 3 ou 4 num prazo de 3 ou 4 anos. E diante desse cenário, os organismos multilaterais que deveriam zelar pela segurança, né, mundial perdem força. Não dá para ser otimista, então, quanto a esse cenário, né, de relação internacional. O primeiro desses eventos que você falou antes, a gente tem que se lembrar que no início dos anos 90, 93, durante o governo Clinton, havia uma crença de que a prosperidade econômica trazida pela globalização, né, chegaria a qualquer momento. Então, essa força era que motivava, na verdade, os países de buscar aquele crescimento econômico, controlar sua inflação, enfim. Aquela prosperidade era acessível. Com o passar do tempo, na verdade, quando acabou a década de 90, e se percebeu que tudo aquilo que se diria, né, que o capitalismo traria, porque, na verdade, foi isso. Quando se quebrou os dois sistemas, né, se defendeu o fim da história e o último homem, dizendo que, enfim, as forças capitalistas do sistema é o melhor, é o mais adequado. Se a gente não tinha sido rico, era porque havia havia o comunismo, havia, enfim, tudo isso. E não trouxe esses benefícios porque o próprio sistema ele gera desigualdade. E isso se mostrou com o passar do tempo. Né? Então, perdeu-se essa crença. E qual que é o novo modelo? Na verdade, não temos modelo. Né? Estamos construindo um modelo. Como que a gente faz para ter uma sociedade mais justa? Estamos buscando essas respostas, se é esse sistema reformulado, se não é esse sistema reformulado. Então, no meio de toda essa discussão, na verdade, você cria um fato, né? Você vive um fato e que te dá legitimidade para, a partir daquilo dali, você dizer, não, as regras, né, agora são essas. É um Estado forte, um Estado determinante, só a economia não funciona, precisamos, na verdade, criar uma nova estratégia e que, a partir dessa nova estratégia, todos devem seguir. Quando a gente fica discutindo novas estratégias de relação entre os países, na verdade, a nossa discussão, pelo menos até agora, foi entre os países ocidentais. Né, e eventos como o atentado, né, de 11 de setembro de 2001 em território norte-americano, a recente guerra no Iraque, outros eventos, na verdade, estão colocando em conflito Ocidente e Oriente. Né? Como que a senhora analisa a perspectiva desse conflito? Como que a senhora analisa esse anti-americanismo e essa mania dos ocidentais analisarem e olharem os orientais como os estranhos, né, aquele etnocentrismo que é bem característico dos ocidentais? Na verdade, a guerra e o desfecho dela, dando ganho para o bloco ocidental, isso tende mais até a legitimar esse poder, e anular, na verdade, a diferença do Oriente. Se a guerra foi para tentar acabar com uma força que é anti-americana por natureza, quer dizer, a gente é levado a pensar de que qualquer movimento concreto anti-americano vai ser tratado da mesma forma. Então, sempre existiu forças contrárias à hegemonia, a qualquer hegemonia que há. Agora, essa forma aberta, expressa, explícita de que qualquer voz contrária vai receber um corretivo, isso pode-se, na verdade, anular esses movimentos. Né? Quer dizer, você vê, por exemplo, uma crítica simples, quer dizer, no Festival de Cannes, que é um festival extremamente contrário à ordem, digamos assim, é um festival mais cult, você não viu uma mobilização contrária à guerra. Você foi ver aonde? No Oscar. Entendeu? Então, quer dizer, o que a gente pode, na verdade, estar dizendo em relação a isso? Né? Quer dizer,
que é difícil você prever, às vezes você espera movimentos contrários de onde não vem. Né? A senhora acha que esse embate entre ocidentais e orientais pode acabar complicando a relação comercial entre os países? Complicando, fortalecendo, na verdade, algumas relações e determinando outras relações. Né? Se a gente parar para pensar que, historicamente, o que move as relações entre países é poder, é economia, é comércio, o prejuízo nas relações comerciais vão ser para aqueles que não têm condição de competir mais adequadamente, ou para aqueles que não estejam do lado correto. Tá certo. Bom, eu queria então pedir para quem está assistindo a gente na nossa página da internet, se você quiser comentar então o que nós estamos discutindo, é só entrar lá no link, fale conosco, deixar a sua opinião, se quiser deixar a sua pergunta para a professora também, nós vamos continuar nossa discussão por mais alguns minutos, é só entrar lá e deixar a sua opinião. Bom, eu queria voltar um pouquinho na questão da ALCA, que a senhora disse que se a ALCA for formada em 2005, o país não está preparado para isso. Eu queria que a senhora comentasse então quais são os efeitos negativos da ALCA para o Brasil e eventuais efeitos positivos. Se a gente fala de redução de tarifas, né, quer dizer, à medida que você diminui tarifas, os preços eles são mais baixos e, portanto, você estimula o consumo, estimula o comércio. Mas a gente tem que, na verdade, levar em consideração que o nosso comércio com os Estados Unidos é um comércio ainda muito fortemente baseado em matérias-primas e em bens tradicionais. Né? Quer dizer, nós estamos produzindo bens que não é mais interessante de repente ser produzido lá, até porque existem regras de meio ambiente, enfim. Já não é mais interessante estar produzindo bens que não sejam de alta tecnologia. Os Estados Unidos definiram qual é o foco de produção deles. Software, indústria cinematográfica, então serviços, de maneira geral, serviços financeiros, serviços bancários. Né? Então, o que na verdade a gente vai ver é que existe uma grande competição entre os países, porque se a gente parar para ver o que o Brasil produz em relação a todos os seus demais parceiros, dentro da América Latina de uma maneira geral, são produtos coincidentes. Né? A gente manda, na verdade, claro que a gente exporta muito partes de veículos, algumas coisas para a América Central, mas em relação aos Estados Unidos, fortemente produtos agrícolas. Então, vai haver um incremento, na verdade, do comércio para aqueles países que conseguirem ser mais produtivos e competitivos. O setor agrícola vai ser beneficiado, a gente tem tido ano após ano elevada safra, e outros setores, têxtil, enfim, que a gente consegue manter essa competitividade. Então significa, o ideal de comércio é quando não há barreiras, em que o país que produza com melhor qualidade, com preço mais barato, consiga pôr seu mercado em qualquer lugar. Se o ideal funcionar e as tarifas forem zeradas, o que vai acontecer é um incremento, na verdade, do comércio. Por outro lado, naqueles setores que a gente for ineficiente, nós vamos ter fechamento de indústrias, fechamento de fábricas, vamos ter uma terceirização dos serviços, né, porque os Estados Unidos são ineficientes no setor de serviços lá dentro e vão querer estar esparramando esse setor de serviços para cá. Então, de repente, a cabeleireira da esquina vai ser toda automatizada, digamos assim, né? Quer dizer, aqueles serviços que eles lá conseguem fazer com ineficiência, aqui dentro eles vão fazer com eficiência. Então, vários prestadores, várias carreiras possivelmente, várias profissões, várias ocupações, digamos assim, vão ser fechadas, né? Tem muita gente de olho no vasto, enorme mercado consumidor. Hoje, no enorme mercado consumidor brasileiro. O último relatório do DIEESE mostra que 20% da população economicamente ativa de São Paulo está desempregada. Né? Então, possivelmente vai haver um aumento de desemprego se não for feito políticas adequadas, estudos adequados para suprir essas lacunas. Por isso que a senhora disse que em 2005 os efeitos seriam até devastadores e precisaria de mais tempo, então, para essa discussão e a criação de políticas, como a política industrial que está sendo pensada nesse governo. O que a gente não pode é tomar isso como comodismo.
não dá para fugir da realidade do mercado, que é cada vez mais abertura. Quer dizer, esse é o momento, né? Mas nós temos que nos preparar adequadamente. Não adianta ficar dizendo isso está errado, isso não se deve fazer assim. Deve-se buscar, na verdade, que caminho a gente deve seguir, quais são os setores que a gente efetivamente, que o Brasil quer estrategicamente desenvolver e investir e se tornar competitivo. No próximo domingo agora, dia 1º de junho, começa a reunião do G8, né? E o presidente Lula vai participar da reunião. Como a senhora avalia a participação do presidente brasileiro numa reunião dos países mais ricos do mundo? O Brasil já foi chamado para várias reuniões de grandes potências, né? Uma questão é você ser chamado para participar, outra questão é você ter poder de decisão. Eu me lembro que em uma dessas reuniões, ainda durante o governo Fernando Henrique Cardoso, durante seu discurso, o Fernando Henrique fez a seguinte proposta para esses países ricos: vamos criar uma taxa específica para o capital financeiro, para ajudar os países em desenvolvimento. Isso não foi nem escutado. Então não adianta você, na verdade, estar participando de um evento... A participação é simbólica. Uma participação em que você vai até conversar, mas até que ponto aquilo que você vai estar dizendo vai estar servindo para mudar estruturas, entendeu? A mudança de estrutura, ela acontece no embate que é fora daquela arena, né? Certo. O que esperar da articulação desse grupo, professora? Os 7 países mais ricos do mundo, mais a Rússia, de repente se reúnem e criam um grupo, criam o G8. O que esperar, então, quais são as reais intenções desse grupo? Obviamente, a gente vive num sistema capitalista de maximização de lucros, com certeza eles não querem bancar os bonzinhos e só criarem benefícios sociais em prol dos subdesenvolvidos. Eles querem maximizar seus lucros. Mas a gente pode esperar uma contrapartida disso? O G8, o G7, né, e aí acrescentando mais a Rússia, que aí já virou G8, ele não é um organismo internacional, enfim, no sentido de tentar criar regras ou leis ou algo explícito para os demais países seguirem. Talvez seja mais assustador. Na verdade, o que se tem são discussões para permear práticas, para ver se o que os países andam fazendo estão em sintonia. Isso é feito num processo de discussão entre eles, né? Então, há uma tentativa de moldar posturas ou comportamentos mais adequados, né? E que, a partir deles, que aquilo vai guiar o que os organismos internacionais devam fazer. Então, isso acaba tendo uma relação até determinista, né? Quer dizer, o que eles consideram certo, o que eles discutem como uma política doméstica adequada, é o que, de repente, passa a funcionar sem a gente saber nos organismos internacionais. Bom, para a gente encerrar a nossa entrevista aqui, eu queria que a senhora comentasse, voltando à questão da guerra no Iraque, parece que todos os fatos estão interrelacionados. Mas, por exemplo, nós tínhamos a União Europeia e os países europeus se dividiram na guerra no Iraque, né? Uns se apoiaram, outros não apoiaram. E vários organismos, a ONU, outra divisão. Então, quer dizer, e mesmo assim ocorreu a guerra e os países divididos. Qual a real, então, influência dessas organizações, seja um bloco econômico, como a União Europeia, seja um organismo multilateral, como a ONU, ou então um grupo de países como o G8, em decisões em que estão em jogo aí a segurança mundial e até mesmo a soberania de alguns países? Na verdade, o que a gente percebe é que quando um país, e se esse país for o mais importante de todos, o mais forte de todos, quando ele toma uma decisão, ele costura apoios importantes e cala aqueles que poderiam gerar problemas, né? Então, os organismos existem, eles devem ser fortalecidos, mas ainda não conseguiram um nível de maturidade suficiente para desafiar aquele que detém o poder hegemônico. Acredito que essa é a grande lição, né? Que as regras internacionais, que o direito internacional existe, mas que ele ainda não é a grande estrela, porque na hora que se tocar no interesse do país principal, isso tudo vai poder ser anulado. Então, não existe, de fato, um funcionamento pleno. O que nós temos é que retomar, fortalecer e, quem sabe, de novo começar um processo de reconstrução para evitar que fatos como esse aconteçam no futuro. Tá certo. Eu agradeço então a sua participação, professora Andréa Lucena, professora de Relações Internacionais da Universidade Católica de Goiás, a UCG. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada.
Bom, só lembrando para você então, o Papo de Redação a partir de junho vai ser diário, de segunda a sexta. Nós vamos discutir assuntos relacionados à economia, política, meio ambiente e cultura e discutindo os fatos da semana mais importantes que ocorreram aí ao longo dos dias. Bom, a gente fica por aqui e até junho. Bom dia para você. Pronto? Enfim. Tem.